Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, Maria de Fátima não conseguia esconder o brilho nos olhos. Ao lado de César, comemorava discretamente a descoberta dos dólares escondidos, como se aquele achado fosse a chave de entrada para uma nova fase em suas vidas. Com um sorriso malicioso, ela sussurrava ao ouvido do namorado que o destino estava, finalmente, conspirando a favor dos dois. Para ela, a fortuna encontrada era mais do que dinheiro, era uma oportunidade de vingança, ascensão e controle. Mas do outro lado da história, Ivan começava a juntar as peças do quebra-cabeça. Algo não lhe cheirava bem desde o desaparecimento do dinheiro. E quanto mais observava Maria de Fátima, mais crescia a desconfiança. A moça, que sempre tivera ambições desmedidas, agora parecia satisfeita demais. Ivan, experiente, sentia que havia sido colocado no centro de um plano ardiloso. Enquanto isso, Maria de Fátima alimentava a trama com entusiasmo. Convencida de que estava no controle, garantiu a César que tudo sairia conforme o planejado. Disse com convicção que se sua mãe, Raquel, acreditasse que Ivan havia roubado os dólares, a separação entre os dois seria inevitável. Para Fátima, nada poderia ser mais perfeito do que afastar a mãe do homem que considerava um obstáculo em seus planos. Com Ivan fora do caminho, ela teria Raquel mais vulnerável, e talvez até o controle sobre parte da fortuna que ainda sonhava em conquistar. Em outra parte da cidade, Lucimar tentava entender os limites morais de sua amiga Aldeide. Indignada, questionava a decisão que ela havia tomado para conseguir que Vasco, finalmente, pagasse a pensão de Jorginho. A atitude, considerada por muitos como ousada ou até antiética, colocava Aldeide em uma posição desconfortável. Mas para Lucimar, a justificativa de que foi por amor ao filho não bastava. Havia consequências a serem enfrentadas. Enquanto esses conflitos se desenrolavam, o perigo batia à porta de Cecília. Sozinha em casa, ela foi rendida por 2 homens armados que invadiram o apartamento em busca de informações. Ou talvez de algo mais. O susto foi imenso, e a tensão só se dissipou quando Laís chegou pouco depois. Diante do ocorrido, Laís não teve dúvidas. Por segurança, ela e Cecília precisariam se afastar de São Paulo por um tempo. O destino? O Rio de Janeiro, onde talvez pudessem se esconder e entender melhor quem estava por trás do ataque. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora, e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. De volta ao apartamento de Raquel, o clima era pesado. Tomada pela angústia e pela sensação de traição, Raquel confrontou Ivan com dureza. Acusou-o, sem rodeios, de ter roubado os dólares. Ivan, chocado com a acusação, tentou se defender, mas a confiança entre eles já estava abalada. As palavras de Maria de Fátima começavam a surtir efeito, e a guerra silenciosa dentro daquela família prometia se intensificar. Determinado a reconstruir sua vida após a reabilitação, Ivan finalmente vivia dias de relativa paz ao lado de Raquel. Os dois, cada vez mais próximos, tentavam firmar os laços que outrora pareciam impossíveis, especialmente depois de tudo o que haviam passado. Mas a calmaria estava prestes a ser abalada por uma tempestade cuidadosamente orquestrada por Heleninha Reutemann. Disfarçada de sedução e charme, sua estratégia era clara: conquistar Ivan, custasse o que custasse. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a filha de Odete Reutemann dará mais um passo audacioso em seu plano de reconquistar o funcionário da TCA. Depois de semanas trocando mensagens amistosas, recheadas de insinuações, ela resolverá ser mais direta. Durante uma tarde ensolarada em seu apartamento, Heleninha finaliza uma sessão fotográfica feita para uma revista de moda. As imagens, elegantes e sensuais, realçam seu novo momento. Confiante, desinibida e disposta a tudo para chamar a atenção de Ivan. Ainda com o maquiador e o fotógrafo por perto, ela percorre a galeria de imagens recém-feitas no celular, buscando uma opinião.
Mas não era qualquer opinião que ela queria. Era a dele. Com um sorriso no canto dos lábios e o coração batendo acelerado, ela escolhe 2 fotos e anexa numa mensagem curta e envolvente. Oi, Ivan. Preciso da sua ajuda. Qual dessas 2 você acha que combina mais comigo? Beijos, Elô. Em seguida, aperta o botão de envio. Estava feito. Do outro lado da cidade, Ivan e Raquel jantavam juntos. Era um momento simples, mas significativo para os dois. Entre risadas e uma taça de vinho, conversavam sobre os rumos da TCA e sobre o novo projeto que Raquel estava prestes a encabeçar. Era evidente o clima de cumplicidade entre eles, algo construído com esforço, paciência e uma dose generosa de superação. Enquanto Ivan cortava o prato principal, o celular vibrou sobre a mesa. Ele lançou um olhar casual ao aparelho, mas nem chegou a tocá-lo. Vê aí, Raquel, disse com naturalidade. Deve ser a Leila, com alguma coisa do Bruno. Raquel pegou o celular sem nenhuma expectativa. Mas ao desbloquear a tela, o choque foi imediato. 2 fotos chamativas de Heleninha, posando com um vestido justo, um olhar penetrante e um sutil toque de provocação, saltaram da tela, acompanhadas de uma legenda sugestiva. Raquel, inicialmente, achou que fosse um engano, mas o nome da remetente não deixava dúvida. Não! Disse ela tentando manter a voz neutra. Não é a Leila. É a Helena Reutemann te mandando fotos sensuais. Ivan congelou. O garfo ficou suspenso no ar por um segundo e ele piscou rapidamente como se tentasse entender o que acabara de ouvir. Como assim? A Heleninha está me mandando fotos sensuais? Perguntou atônito. Raquel não respondeu de imediato. Apenas estendeu o celular para que ele visse com os próprios olhos. Ivan pegou o aparelho e fitou a tela surpreso. Eu sabia que ela ia fazer uma sessão de fotos para uma revista. Ela comentou comigo. Mas eu não pedi isso. Juro. Talvez fosse o caso de você dizer isso para ela. Rebateu Raquel com firmeza. Você vai responder? Ivan hesitou. Olhou para Raquel, que mantinha o semblante sério, quase impassível. Sabia que qualquer atitude errada poderia colocar tudo a perder. Decidiu, então, ser direto. Vou responder agora, disse. E, diante de Raquel, digitou. Oi, Heleninha. Estou jantando com a Raquel. Amanhã vejo a mensagem com calma. Boa noite. Raquel observava cada movimento, buscando alguma sinceridade no tom de Ivan. Ele apertou enviar e devolveu o celular à mesa. Nada demais, disse ele, tentando dissipar o mal-estar. Foi só uma provocação desnecessária. A Heleninha vive fazendo isso. Mas ela sabe que entre a gente não tem mais nada. Raquel respirou fundo. Parte dela queria acreditar. Outra parte ainda ouvia o eco das mágoas do passado. Na cobertura dos Reutemann, Heleninha acabava de sair do banho quando o celular vibrou. Animada, correu para conferir a resposta de Ivan. Ao ler a mensagem, a decepção foi evidente. Seus olhos perderam o brilho e um suspiro frustrado escapou dos lábios. Estou jantando com a Raquel. Claro. A boa moça sempre presente, murmurou amarga. Celina, que organizava alguns pertences na sala, percebeu a mudança no humor da filha. Algum problema, Elô? Heleninha, porém, dissimulou com habilidade. Não, mãe. Só uma resposta sobre as fotos da sessão de hoje. Nada demais, mentiu, forçando um sorriso. Mas por dentro estava furiosa. Não com Ivan, ainda, mas com Raquel. Em sua visão distorcida, era ela o obstáculo. Era ela quem ocupava o lugar que deveria ser seu. E aquilo, Heleninha jurava para si mesma, ainda ia mudar. Enquanto isso, Raquel se recolhia em silêncio naquela noite. Ainda que Ivan tivesse sido transparente, a situação a deixara inquieta. Não era apenas ciúmes. Era o receio de que fantasmas antigos voltassem a rondar a vida deles. Heleninha já causara muita dor. Não apenas a Ivan, mas a todos ao redor. E agora, com sua nova versão glamurosa, parecia mais decidida do que nunca a retomar o que perdera. Ivan, por sua vez, se sentia em um campo minado.
Sabia que cada passo com Heleninha poderia ser mal interpretado, mas também não queria romper de forma brusca, por medo de recaídas ou crises. No fundo, ele ainda carregava uma ponta de culpa por tudo que viveram. O que nenhum dos dois sabia era que Heleninha estava longe de desistir, e que aquela mensagem, por mais inocente que parecesse, era só o começo de uma nova ofensiva, disfarçada de charme, embalada em beleza, mas movida por uma obsessão que ameaçava destruir tudo que Ivan e Raquel haviam construído. A tensão está lançada, e o próximo movimento pode mudar os rumos da história. Nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, Raquel está em casa quando Ivan chega, decidido a conseguir a chave do cofre. Ele insiste, pressiona, tentando convencê-la de que precisa abrir o cofre imediatamente. Mas Raquel, firme e desconfiada, nega o pedido. Diz que ainda não está pronta para tomar essa decisão e pede um tempo para pensar. A tensão no ar é palpável e Ivan sai frustrado, ciente de que não conseguirá dobrá-la tão facilmente. Enquanto isso, Fátima e César se reúnem em segredo. Eles sabem que Raquel pretende procurar Marco Aurélio, e isso não pode acontecer de jeito nenhum. Juntos, traçam um plano para impedir que ela chegue até ele. Fátima está decidida a agir rápido, pois sente que o tempo está contra eles. No dia seguinte, Raquel sai acompanhada de Gilda e vai até o banco. As duas caminham apressadas, conversando sobre assuntos que só elas entendem. Mas, antes que cheguem ao destino, um acidente muda tudo. Gilda é atropelada por Olavo, que surge em alta velocidade e não consegue frear a tempo. O impacto é forte, e Raquel entra em desespero ao ver a amiga caída no chão. Em choque, ela corre até Gilda, gritando por socorro. Olavo, transtornado com o ocorrido, se prontifica a ajudar. Com cuidado, leva Gilda e Raquel até a casa delas, tentando reparar o erro da melhor forma possível. Raquel agradece, ainda nervosa e preocupada com a amiga ferida. Ao chegar em casa, Raquel rapidamente se recolhe e guarda, com muita discrição, uma sacola em um dos cômodos. O conteúdo da sacola é misterioso e ela se certifica de escondê-la bem, sem que ninguém perceba. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Enquanto isso, Solange vive uma angústia silenciosa. Ela decide fazer um teste de gravidez, tomada por dúvidas e medos que não consegue compartilhar com ninguém. A tensão cresce dentro dela enquanto espera o resultado, ansiosa por uma resposta que pode mudar sua vida. Luciano, atento, percebe que Ivan anda inquieto, preocupado. Observa de longe e tenta entender o que se passa, desconfiando de que algo maior está em jogo. Ivan, no entanto, se fecha em seu próprio mundo, carregando o peso das decisões que precisa tomar. De volta à casa de Raquel, Fátima decide colocar seu plano em prática. Com a ajuda de César, ela dopa Raquel e Gilda durante a noite, aproveitando o momento de vulnerabilidade das duas para vasculhar a casa. Ela está determinada a descobrir o que a mãe está escondendo e onde está a chave do cofre ou qualquer outro segredo que possa comprometer seus planos. Enquanto as duas dormem profundamente, Fátima revira gavetas, armários e móveis. A tensão cresce a cada passo com o risco de ser pega a qualquer momento. Maria de Fátima sempre foi ambiciosa, fria e dissimulada. Nada nem ninguém ficava entre ela e seus objetivos, nem mesmo sua própria mãe. Ao descobrir que Raquel escondia uma fortuna em dólares dentro de casa, a vilã viu ali a oportunidade perfeita para dar o golpe definitivo e garantir sua independência financeira. Sem hesitar, traçou um plano para se apropriar do dinheiro antes que a mãe conseguisse devolvê-lo a Marco Aurélio, como havia prometido. Raquel, com a consciência pesada e o coração dividido, havia decidido que faria a coisa certa. Devolveria a fortuna que recebera de forma ilícita. Estava decidida a não carregar mais aquele peso. Mas Fátima, ardilosa e sempre atenta aos movimentos da mãe, percebeu a mudança de comportamento de Raquel. Observando seus gestos e escutando conversas ao acaso, logo entendeu que algo importante estava prestes a acontecer. Sozinha em casa naquela tarde, Maria de Fátima viu a oportunidade perfeita para agir. Respirou fundo, foi até o corredor e, com passos determinados, começou a revirar cada cômodo. Falava sozinha,
tentando conter a ansiedade que lhe tomava o peito. Eu tenho que achar! Eu tenho que achar! Esses dólares estão aqui. Eu sei que estão. Calma, Maria de Fátima. Não dá para ficar nervosa agora. Respira fundo. Você sempre foi boa em sentir o cheiro do dinheiro. Concentra! Murmurava entre os dentes, como se encorajasse a si mesma. Abriu armários, gavetas, puxou tapetes, moveu caixas. Cada segundo era uma mistura de adrenalina e medo. O medo de ser pega no flagra. Mas a ganância era mais forte. Afinal, aquela era sua chance de mudar de vida, de se livrar da dependência da mãe, de se entregar por completo ao plano de vida que traçara com César. Depois de um tempo vasculhando o quarto de Raquel, algo chamou sua atenção. Uma parte do fundo falso de um armário parecia fora do lugar. Com mãos trêmulas, mas experientes, puxou cuidadosamente a tábua e viu o que tanto procurava. Lá estava a maleta, pesada, discreta, mas inconfundível. Ao abri-la, seus olhos brilharam diante do conteúdo. Eram milhares de dólares organizados em maços. A visão do dinheiro a deixou paralisada por alguns segundos. Um sorriso malicioso se formou em seus lábios. É meu. Isso tudo é meu, sussurrou, como se estivesse fazendo uma promessa silenciosa a si mesma. Rapidamente, reorganizou o armário, voltou tudo para o lugar exato onde estava e se certificou de que nada parecia fora do normal. Em seguida, transferiu o dinheiro para uma mochila, prendeu bem o zíper e saiu de casa, silenciosa como uma sombra. Minutos depois, já na casa de César, seu cúmplice e amante, Fátima agia com naturalidade. Ligou para a mãe com a maior tranquilidade do mundo, fingindo que estava resolvendo pendências na rua. Oi, mãe! Só liguei para avisar que vou demorar um pouco, tá? Tô resolvendo umas coisas com a Solange. Qualquer coisa me liga. Beijo. Sua voz era doce, quase carinhosa, mas por trás daquele tom afável havia uma mente calculista e cruel. Assim que desligou, jogou o celular no sofá e deu um grito de euforia. Aumenta o som, César! Aumenta o som que a gente tá rico! Exclamou, radiante. César, empolgado, correu para o aparelho de som e girou o volume. A batida do funk tomou conta do ambiente e os dois começaram a dançar como se o mundo fosse deles. Riam, se abraçavam, se beijavam com intensidade. A celebração era descontrolada, uma mistura de alívio e euforia. Você conseguiu mesmo, Fátima! Eu não acredito! Disse César, incrédulo e impressionado com a ousadia da amante. Claro que consegui! Você duvidava? Aquela velha não tem chance contra mim, respondeu ela, desdenhando da própria mãe. Ela ia devolver tudo pro Marco Aurélio. Imagina só, jogar esse dinheiro fora. Mas não, eu fui mais rápida. Agora esse dinheiro é nosso. A gente vai sair dessa vida, César. Vai viver bem, como a gente merece. César olhava para ela com admiração e uma pontinha de medo. Sabia que estava envolvido com uma mulher perigosa, mas ao mesmo tempo era impossível resistir à sua determinação e charme. Aos poucos, a música foi diminuindo e os dois se jogaram no sofá, ofegantes e ainda rindo. E agora, hein? Perguntou César, pegando um dos maços de dinheiro e o jogando para o alto como se fosse confete. Agora a gente desaparece por uns dias, esfria o corpo. Depois, a gente começa a lavar esse dinheiro, investir, comprar tudo que sempre sonhou. Eu quero um apartamento de frente para o mar, uma cobertura linda, com piscina na varanda. E você vai ter o carro que sempre quis. César balançou a cabeça, encantado com o entusiasmo dela. Mas no fundo, uma parte dele sabia que aquilo tudo era perigoso demais. Se Raquel descobrisse, se Marco Aurélio soubesse, as consequências poderiam ser sérias. Ainda assim, naquele momento, tudo parecia perfeito. Enquanto isso, Raquel, sem saber da traição, voltava para casa convicta de que faria o certo. Ao chegar, sentiu algo estranho no ar. Observou o quarto com atenção, abriu o armário por instinto e percebeu o fundo falso fora do lugar. O coração gelou.
Ela puxou a madeira e, ao ver o esconderijo vazio, levou as mãos à cabeça, desesperada. Não, não pode ser, murmurou, já adivinhando quem seria a responsável. Raquel percebe, com um aperto no peito, que mais uma vez foi enganada por quem mais ama. Maria de Fátima revela a verdade a Odete, que decide se aliar à ambiciosa jovem. O clima está mais tenso do que nunca. Maria de Fátima, movida por ambição e estratégia, toma uma decisão inesperada. Procura Odete Reutemann e revela o segredo que pode mudar o rumo de tudo. Frente a frente com a poderosa empresária, a jovem não hesita. Com olhar firme e voz controlada, solta a bomba. Raquel Accioli é minha mãe. Odete, surpresa, demora alguns segundos para reagir. Um leve sorriso se forma em seus lábios. Ora, ora! Então você é a filha da mulher que se fez de santa para conquistar o Brasil com seu restaurante popular? Provoca, intrigada. Maria de Fátima assente, mas vai além. Diz que não tem nada a ver com os valores da mãe e que, se tiver o apoio certo, pode ir muito longe. A partir daí, uma aliança começa a se formar. Uma união perigosa entre duas mulheres frias e dispostas a tudo para alcançar o poder. Enquanto isso, Eunice, decidida a ser honesta com quem ama, toma coragem e conta a Bartolomeu sobre seu trabalho como modelo. A revelação o deixa abalado, mas ele tenta disfarçar, dizendo que não esperava isso. Eunice, por sua vez, explica que não tem do que se envergonhar e que fez suas escolhas com dignidade. O clima entre eles fica carregado. Ivan, por sua vez, começa a perceber uma mudança sutil, mas inquietante, em Maria de Fátima. Ela, que sempre evitava falar da mãe com afeto, agora parece agir de forma mais calculada, até protetora. Desconfiado, Ivan comenta com Raquel que a jovem anda estranha, como se estivesse armando algo. Raquel, com a serenidade que a experiência lhe deu, apenas diz que não se surpreenderia se Fátima estivesse de novo envolvida em algum plano. Nesse momento, Raquel revela a Ivan que teve uma conversa com Renato e que agora está convencida. A mala encontrada no aeroporto não pertence a ele. E mais, decide que vai entregar seu conteúdo diretamente a Marco Aurélio para pôr fim ao mistério de uma vez por todas. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Logo depois, no restaurante de Raquel, mais uma tensão. César aparece no local fazendo perguntas sobre Fátima. Raquel não tolera a ousadia. Sem perder a compostura, mas com firmeza, ordena que ele se retire. Você não tem mais lugar aqui, César. Sai da minha frente antes que eu chame a segurança. Diz, deixando claro que não permitirá mais interferências em sua vida. Escondida atrás de uma divisória, Maria de Fátima ouve cada palavra da conversa entre Raquel e Ivan. Ao saber que a mãe pretende entregar a mala a Marco Aurélio, seus olhos se estreitam. Um novo plano começa a se formar em sua mente, e agora, com Odete como aliada, tudo pode acontecer. Humilhação em cadeia. Vasco perde o emprego, é expulso da banda e vê sua vida desmoronar após ignorar intimação judicial. O público vai acompanhar a queda livre de Vasco, personagem que até então se equilibrava entre a irresponsabilidade e o carisma. O porteiro, que sempre deu um jeito de escapar das consequências dos próprios atos, finalmente será obrigado a encarar a realidade, e da forma mais dolorosa possível. Tudo começa quando ele recebe uma intimação da justiça para regularizar o pagamento da pensão alimentícia do filho que teve com Lucimar. Ao invés de tomar a atitude certa, Vasco faz o que sabe de pior. Ignora o problema, se recusa a lidar com a responsabilidade e ainda resolve debochar da situação. Num ato impensado, completamente embriagado, ele grava um vídeo e publica nas redes sociais, tentando transformar a questão judicial em espetáculo. No vídeo, Vasco aparece com o copo na mão, cambaleando de leve, mas com a língua afiada. Lucimar sabia muito bem quem eu era quando resolveu ter filho comigo. Não fiz promessa nenhuma. Agora quer me meter na justiça? Pra quê? Pra me ver preso? É isso, Brasil? Ironiza, tentando jogar com a opinião pública. Se isso não é injustiça, eu não sei o que é. Arrasta pra cima, conclui, debochado, como se estivesse promovendo um produto. O vídeo viraliza em poucas horas. Comentários se dividem entre críticas e memes, mas para a vida de Vasco, o estrago é real. A síndica do prédio onde ele trabalha como porteiro assiste ao vídeo e, indignada, toma uma decisão firme.
No dia seguinte, o convoca para uma conversa formal na portaria. Vasco, eu vi o vídeo. Isso é um escândalo. Você representa o prédio, as famílias que vivem aqui. Esse tipo de comportamento não condiz com a postura que esperamos. Está demitido. Suas atitudes têm consequências, diz ela com frieza. Vasco ainda tenta argumentar, mas ela é direta. Era a hora de você mostrar que é homem, que é pai. Preferiu o ridículo nas redes. Pois agora lide com isso. Não tem mais moleza para quem foge da responsabilidade. O golpe é duro. Sem o salário fixo, Vasco já sente o baque no bolso e aos poucos na autoestima. Mas a maré de azar não para por aí. Na noite seguinte, ele comparece ao ensaio da banda de pagode da qual sempre fez parte, tentando se distrair e buscar algum apoio, porém é surpreendido pelos colegas. Janjão, o líder do grupo, o chama de canto e fala abertamente. Olha, Vasco, a gente viu o vídeo. Isso aí pegou mal, irmão. A imagem da banda tá atrelada a cada um de nós. E você passou do ponto. Vasco encara o amigo incrédulo. Cês vão me cortar por causa disso? Não é pessoal, não é maldade. Mas já estava ficando difícil conviver com suas atitudes. Agora passou do limite. Tá aqui sua viola, seus negócios. E você tá fora da banda. Conclui Janjão, entregando o instrumento nas mãos do amigo com um pesar visível. Arrasado, Vasco deixa o local sentindo o peso da exclusão. Já sem trabalho, agora também sem música, ele vaga pela noite como um fantasma. Senta-se num banco de praça, cabeça baixa, as mãos trêmulas. Pela primeira vez, parece estar sentindo o impacto real das suas decisões. No dia seguinte, sem saber o que fazer, ele procura Jarbas, o amigo mais sensato que tem. Os dois se encontram num boteco discreto, onde Vasco desabafa, com a voz embargada. Eu sei que eu vacilei. Só não achei que tudo fosse desmoronar tão rápido. Achei que dava para empurrar mais um pouco. Mas agora, tô sozinho, Jarbas. Tô no fundo do poço. Jarbas, sempre ponderado, tenta mostrar empatia, mas também não passa a mão na cabeça do amigo. Você não tá no fundo do poço porque o mundo é cruel, Vasco. Você tá aí porque cavou cada centímetro, ignorou seu filho, desrespeitou a mãe da criança, fez piada com coisa séria e ainda quis bancar o engraçado bêbado na internet. Agora tá sentindo o retorno. Eu sei, responde Vasco com um fio de voz. Acho que tô errado mesmo. Só acho que a punição tá sendo pesada demais. Jarbas respira fundo e diz com firmeza. Você acha que é punição? Isso é só a vida te dando o troco. Mas ainda dá tempo. Se você realmente quiser mudar, começa por aí. Vai atrás do seu filho. Pede perdão para Lucimar. Mostra que você é mais do que essa caricatura que virou no vídeo. Nesse momento, algo muda no olhar de Vasco. Pela primeira vez, parece enxergar uma possibilidade de redenção. Acho que vou usar o dinheiro da rescisão para isso. Tentar recomeçar. Me reaproximar do meu filho, mostrar para ele que o pai dele errou, mas quer aprender a ser melhor. Jarbas balança a cabeça, aprovando. É isso. Começa pequeno, mas começa direito. E sem celular na mão. Vasco dá um sorriso tímido, um pouco envergonhado, mas com um mínimo de esperança. Valeu, irmão. Acho que dessa vez eu aprendi. A cena termina com Vasco caminhando sozinho pela rua, a viola nas costas, o celular guardado no bolso e o olhar voltado para o horizonte. Talvez ainda haja salvação para ele, se conseguir pela primeira vez deixar o ego de lado e escutar o que o mundo. Maria de Fátima, sempre calculista, finge passar mal ao avistar Raquel entre os convidados. A jovem leva a mão ao peito, cambaleia, atrai olhares e causa alvoroço. Mas o mal-estar é pura encenação. Tudo não passa de uma manobra teatral para chamar a atenção e tentar manipular os presentes, principalmente Odete Reutemann, que observa a cena com interesse e desconfiança. Enquanto isso, Raquel mantém a compostura e não se deixa abalar. Pouco depois, ela acaba cara a cara com Odete. As duas trocam palavras afiadas em um embate tenso. Com firmeza, Raquel enfrenta a empresária e não hesita em deixar claro que não tem medo dela. A tensão entre elas só aumenta e a rivalidade se intensifica. Ivan, por sua vez, fica intrigado com o que acontece. Em conversa com Raquel, ouve da própria que Heleninha teve uma crise de ciúmes ao vê-la na exposição. Raquel, direta como sempre,
Diz que acredita que os sentimentos da jovem por Ivan ainda não estão resolvidos, o que pode estar interferindo no equilíbrio emocional da filha de Odete. Do outro lado da cidade, Tiago se angustia com o sumiço da mãe. O jovem tenta contato, liga para conhecidos e não consegue esconder a preocupação crescente. A inquietação só se dissipa quando Heleninha finalmente retorna para casa, abalada e acompanhada por policiais. O episódio sugere que a artista passou por mais um de seus surtos emocionais, resultado do turbilhão de sentimentos que a envolve desde que Ivan reatou com Raquel. Enquanto os dramas se desenrolam, Maria de Fátima reaparece com uma proposta inusitada. Sugere a Raquel que as duas morem juntas em um novo apartamento. A ideia, apresentada como uma tentativa de reaproximação entre mãe e filha, esconde intenções menos nobres. Fátima está sempre em busca de um novo benefício, e a convivência com Raquel pode ser mais uma forma de controlar os próximos passos da mãe. Raquel, tentando reconstruir a relação com a filha, acaba aceitando a ideia e aluga um apartamento no mesmo prédio onde Ivan mora. A proximidade não é coincidência. No fundo, Raquel ainda acredita que sua história com Ivan não terminou, e estar por perto pode abrir portas para uma nova chance. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo que irá acontecer em Vale Tudo. Enquanto isso, Odete, incansável em suas articulações, continua a manipular os que estão ao seu redor. Em uma conversa cheia de segundas intenções, ela incentiva Heleninha a não desistir de Ivan, jogando mais lenha na fogueira emocional da filha. Pouco depois, movida por desconfiança e estratégia, a empresária procura Maria de Fátima para uma conversa direta. Quer saber qual é, de fato, a relação dela com Raquel. Entre manipulações, ciúmes e alianças instáveis, os laços entre os personagens se estreitam, e o tabuleiro de Vale Tudo se movimenta mais uma vez. Marco Aurélio viverá um dos momentos mais surpreendentes de sua trajetória na novela. Após dias de tensão e incertezas, o executivo finalmente descobrirá o paradeiro da mala recheada com dólares que havia desaparecido misteriosamente. A revelação, no entanto, virá de onde ele menos esperava. Maria de Fátima, ambiciosa como sempre, será a responsável por devolver o dinheiro, mas, é claro, não sem tirar proveito da situação. Tudo começa quando Maria de Fátima, depois de roubar a mala com os dólares das mãos de Raquel, fica em êxtase ao constatar que está com uma fortuna em mãos. Ao lado de César, seu aliado e amante, ela começa a fazer planos mirabolantes para mudar de vida. A ideia inicial é fugir imediatamente do país com ele, usando o dinheiro para recomeçar do zero em alguma cidade cosmopolita, onde poderiam viver como ricos e escapar de todos os problemas. Com $1 milhão, César, a gente pode comprar uma casa em Miami, abrir um negócio, viver como rei e rainha, dirá ela, entusiasmada. Mas a empolgação não dura muito. Ao conversar com uma corretora de imóveis e se informar melhor sobre o valor real daquela quantia, Fátima se decepciona. A profissional deixa claro que, mesmo sendo uma soma alta, $1 milhão está longe de representar o luxo absoluto que ela sempre sonhou. $1 milhão não compra nem um bom apartamento com vista para o mar aqui no Rio, imagina fora do Brasil, dirá frustrada. Não é suficiente para o que eu quero mais, César, muito mais. Nesse ponto, Maria de Fátima já estará envolvida em outra trama ardilosa, dessa vez com a poderosa Odete Roitman. As duas, unidas por interesses escusos, têm um plano: separar Afonso de Solange e Ivan de Raquel. Em troca da aliança,
Odete prometerá ajudar Fátima a se casar com seu filho, elevando seu status social e, finalmente, realizando seu sonho de se tornar uma Reutemann de nome e de fortuna. Diante desse cenário, Fátima toma uma decisão estratégica. Desiste da fuga e decide usar a mala de dinheiro como uma nova moeda de troca. Ela liga para Marco Aurélio e, com sua habitual frieza, marca um encontro. Oi, Marco Aurélio, sou eu, Maria de Fátima. Tenho uma informação que vai te interessar, diz ela, com um tom entre provocador e sedutor. Surpreso, o executivo escuta atentamente. Do outro lado da linha, Fátima vai direto ao ponto. Estou com a sua mala, aquela mesma que você tanto procurou, cheia de dólares. Marco Aurélio engole seco. Por um instante sente o sangue gelar, mas logo se recompõe e pergunta o que ela quer em troca. Nada demais. Só uma coisinha. Quero que você dê um cargo de diretor para o César na TCA. Um cargo com um bom salário, muitos benefícios e pouca responsabilidade. Afinal, ele é meu parceiro e precisamos garantir uma base sólida enquanto eu conquisto o que é nosso por direito. Marco Aurélio tenta argumentar, mas Fátima é mais rápida. E antes que você pense em dar um golpe, em me enrolar, saiba que eu gravei tudo, todas as nossas conversas, inclusive essa. Se você tentar me passar a perna, mando tudo para Odete. E você sabe muito bem do que ela é capaz. Encurralado, Marco Aurélio não tem escolha a não ser aceitar o acordo. Ele sabe que enfrentar Odete Reutemann significaria a ruína total, não apenas profissional, mas também pessoal. Com o negócio selado, os dois se encontram em um lugar discreto. Fátima entrega a mala e sorri, satisfeita com a própria esperteza. Marco Aurélio, embora aliviado por recuperar o dinheiro, sente o peso da humilhação. Nunca imaginou que seria chantageado por uma jovem como Maria de Fátima, e menos ainda que teria que engolir isso calado. Enquanto isso, César comemora a conquista. Com o cargo garantido, ele começa a sonhar com os dias de luxo que virão. Agora é só esperar, Fátima. Você vai se casar com o Afonso, vai virar Reutemann, e a gente vai viver como merece. Essa cidade ainda vai se curvar diante de você. Mas Fátima, fria e ambiciosa, deixa claro que não pretende se contentar com pouco. $1 milhão, isso é troco perto do que eu quero. Eu não vou ser qualquer mulher. Eu vou ser a mulher do herdeiro dos Reutemann. Vou ter tudo: prestígio, dinheiro, poder. E você, César, vai ter o que merece também, desde que continue do meu lado e saiba o seu lugar. Enquanto Maria de Fátima articula seu caminho rumo ao topo, Marco Aurélio se recupera do susto. Com os dólares de volta em mãos, ele volta a traçar seus próprios planos, agora mais cauteloso, ciente de que há jogadores tão ou mais perigosos que ele nesse tabuleiro. A devolução do dinheiro não encerra os conflitos, apenas muda as peças de lugar. Maria de Fátima, inquieta e desconfiada, comenta com César sua mais recente suspeita. Acredita que Rubinho possa estar envolvido no desaparecimento de uma quantia em dinheiro que pertencia a Marco Aurélio. Ela menciona ter notado comportamentos estranhos e atitudes suspeitas por parte dele, e César escuta com atenção, ponderando se realmente há algo a mais por trás da postura sempre sorridente de Rubinho. Enquanto isso, Fernanda conversa com sua mãe e a aconselha com delicadeza. Ela acredita que está na hora da mãe tomar coragem e contar a verdade a Bartolomeu, que foi convidada para ser o novo rosto de uma importante campanha publicitária. A ideia de se tornar modelo aos olhos do companheiro ainda a deixa hesitante, mas Fernanda insiste que ele merece saber e que provavelmente ficará orgulhoso. Em outro canto da cidade, Raquel começa a perceber uma inquietação incômoda dentro de si. Ela observa Ivan e Heleninha interagirem com certa frequência e carinho, o que desperta nela um sentimento de ciúmes que tenta disfarçar, mas que a corrói silenciosamente. A aproximação entre os dois a incomoda mais do que está disposta a admitir.
Poliana, sempre observadora, procura Raquel e, com um ar cauteloso, conta que viu Maria de Fátima rondando Ivan, tentando se aproximar e puxar assunto com ele. A